Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. O cristianismo é racista? Pode um cristão ser racista? A pergunta é simples e a resposta também. Não, definitivamente não. Definitivamente o cristianismo não é racista e um cristão não pode ser racista. Eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo tendo em vista que existe uma certa polêmica envolvendo o cristianismo e o racismo, especialmente tendo em vista aquela chamada missão civilizadora, ou os movimentos de missão civilizatória, onde os europeus brancos justificavam a sua ida até a África para explorar a África, o continente africano e o asiático, do ponto de vista da missão, como se fosse quase um privilégio e uma recomendação que o europeu fosse até a África fazer isso. Um primeiro ponto para a gente tratar aqui é que essa ideia da missão civilizadora, ela não era uma ideia teológica, de vocação dogmática ou até bíblica. Na verdade, essa ideia da missão civilizadora, ela surge do ponto de vista da pseudociência racista, ou seja, aquela perspectiva de que o europeu era melhor com base nas falsas interpretações dos estudos sobre a evolução humana do século XIX. Então, na verdade, existe uma aplicação errônea, hermeneuticamente falando, de alguns textos bíblicos para justificar essa dominação. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu diria é o seguinte: os textos que são utilizados normalmente com base para alegar que o cristianismo ele valoriza ou ele incentiva o racismo são textos que tratam, na verdade, da escravidão. E quando nós tratamos de escravidão na Bíblia, nós precisamos lembrar que, na verdade, trata-se de um contexto cultural muito específico. Trata-se de um contexto, por exemplo, judaico, de um contexto grego, de um contexto romano. Então, esses textos que são tratados, eles devem ser analisados do ponto de vista da escravidão como um fenômeno cultural da época, um fenômeno social e político, e serem interpretados com base nesse ponto de vista, e não com base em ideias racistas. Um terceiro ponto que eu destacaria, no que diz respeito especialmente ao racismo, é que, na verdade, a cosmovisão bíblica, ou o panorama bíblico, ele parte do ponto de vista da inclusão, e não da exclusão. E aqui eu cito para vocês Gálatas, capítulo 3, verso 28. Eu vou ler esse texto para vocês. Gálatas, capítulo 3, verso 28, diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Tendo em vista essa afirmação de que não existem mais barreiras, especialmente aqui barreiras religiosas, culturais, políticas e étnicas, que eram muito fortes na época do escrito do apóstolo Paulo, a ponto do próprio judeu ser incluído na salvação em Cristo, não há racismo e não há escravismo. Todos são e devem ser incluídos no discurso cristão. O Evangelho é, portanto, uma boa nova de inclusão, da criação, na verdade, de uma sociedade perfeita, que é a sociedade baseada no reino de Deus. Portanto, quando eu falo que o cristianismo é racista, com base nesses textos isolados, sem uma análise do fato cultural, da realidade social da época, do contexto histórico, dividir quando os textos tratam de racismo étnico, no caso bem especialmente com os judeus, que são incluídos em uma mesma família, nós precisamos ter a clara noção de que nós estamos, no mínimo, fazendo algo injusto. Precisamos analisar isso de uma forma mais profunda e mais honesta. Dessa forma, eu queria propor
que nós, ao dizermos que o cristianismo ele tem base para a promoção do racismo, nós precisamos, na verdade, fazer uma confissão de que nós não queremos nos aprofundar no estudo do que verdadeiramente a Bíblia diz. Normalmente, os textos que são utilizados para julgar o cristianismo ou a herança religiosa como uma herança racista são Gênesis capítulo 9, quando trata de Canaã, por causa do seu pecado ele é condenado à escravidão, Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3 e capítulo 4, que são utilizados basicamente dentro do contexto da escravidão e não em um discurso racista, como nós podemos ver. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a você, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Beleza, pessoal? Até a próxima!